Vamos agora para a de geografia, de 2009 até 2019, tá bom? E aí a gente encerra aí, tá bom? Olha só, vocês vão perceber que na de geografia eu coloquei alguns pontos em vermelho. Por quê? Porque a geografia, diferente da história, não que a história não use tanto, ela usa, mas é porque a história usa mais o fato, a reportagem, ela usa mais um contexto. O que a geografia faz? Ela usa o mapa. Gente, estudar geografia sem usar o mapa, pelo amor de Deus, né? Não tem condições. É um carro sem gasolina. Não anda, tá bom? Então, a primeira prova, essa de 2009, o que eu percebi na primeira questão? Classificação do relevo do Piauí 2009. Esse relevo não mudou, viu? É o relevo caracterizado pela querida Iracilde de Moura Fé, minha professora que foi da Universidade Federal. E quem faz o curso de Geografia na Universidade Federal Estadual tem que passar por essa mulher. Não só em relação à presença de aula, mas pelo material dela. Ela é um dinossauro, como eu disse para vocês no começo da aula. E eu coloquei que o cara, a NUCEP usou o mapa que ela fez. Um mapa geomorfológico ligado às partes de compartilhamento de relevo. E utilizou a Iracilde de Moura Fé e o mapa dela. Lá na nossa revistinha tem um mapa dela, entendeu? Com as características. Gente, nossa revista é toda colorida, ela é toda contextualizada, é mapas mentais, ela é tudo bonitinho para você entender e não ficar com aquela leitura chata. É direto ao ponto, tá? Então, ó, relevo, beleza? Vai estar a legenda lá e todos os compartilhamentos, beleza? Para onde você vai perceber. Lá tem planície litorânea, lá tem parte de sedimentares, a parte cristalina, nós vamos ter a parte mais alta, a parte mais baixa. Então, tudo lá é bem resumido. Aqui é porque a gente vai só colocando para vocês o que caiu, né? Mas lá na revista a gente explica tudo, tá bom? E a outra, ó, como eu disse, economia entra tanto como história como, ó, geografia, aquilo que eu expliquei. A formação econômica do Piauí. E quando se trata de formação econômica, a gente tem que falar de quê? A gente tem que falar do setor o quê? Primário, do setor secundário e do setor terciário. Esses três setores que é o que completam o PIB, né, de qualquer lugar. Porém, quando ele fala de formação econômica, aqui ele não está falando da formação econômica histórica, não, tá? Aqui ele está falando dessa formação que acontece hoje. Então, quando cair formação econômica do Piauí, lembrem que cai setor de economia, tá bom? Setor primário, secundário e terciário. Beleza? Vamos agora para a prova de 2011. Atividades produtivas, mais uma vez, ó, caiu de novo setores da economia. Botei de vermelho por quê? Prova de 2009, setores da economia. Prova de 2011, setores da economia. O que foi que eu disse no começo aqui da aula? A NUCEP adora economia, população e parte física, quando se trata de geografia. Então, mais uma vez, quando fala de setores, ele vai te pedir quais os setores que prevalecem, quais aqueles que se destacam. Gente, ó, setor secundário, pífio, aqui a gente não tem setor secundário. A gente tem uma grande importância do setor o quê? Primário, mas a gente tem uma grande constituição do nosso PIB de setor comercial. Setor comercial, setor administrativo e de serviços, tá bom? Beleza? Inclusive o PIB do Piauí aumentou, né, 2,5% devido a atividades produtivas da soja, tá certo? Mas nós temos um modelo produtivo de mais de 50% de se tratando de setor comercial, administrativo, serviços, tá bom? Então, assim, a gente percebe que tem a parte bruta do PIB, mas tem a distribuição dos serviços, tá bom? Então, muita gente trabalha nessa parte comercial, tá bom? Que é o setor terciário, beleza? Nós vamos agora para a prova de 2012. Olha só, parte da geografia física. Essa daqui foi a única que ele não trouxe mapa. Ele não trouxe mapa da parte física. Quando ele fala de setores da bacia do Parnaíba, ele vai falar das características da bacia, tá bom? Nós temos que tomar cuidado porque a nossa bacia do Parnaíba, ela é uma bacia considerada secundária para o Brasil. Por quê? Porque existem as bacias primárias, as mais importantes, digamos, né, dessa maneira, mas vocês têm que saber algumas características. Gente, o maior rio do Nordeste é o Parnaíba, viu? O maior rio do Nordeste é o Parnaíba. Professor, e o São Francisco? São Francisco não é do Nordeste, São Francisco nasce lá na Serra da Canastra, e Serra da Canastra é Minas Gerais. Minas Gerais não é Nordeste. Agora, é claro que ele desemboca no Nordeste. Porém, em importância, navegabilidade, energia, o mais importante dentro do Nordeste da bacia é a bacia do Parnaíba. Do São Francisco. Depois vem a do Parnaíba, tá bom? A nossa bacia ela é importante porque ela é uma importância histórica e ela também ela tem uma importância ligada à parte mineral, tá? A bacia do Parnaíba, gente, ela tem uma boa condição para fornecimento de
energias tradicionais, como no caso aí o petróleo e o gás, tá? Inclusive fizeram alguns estudos, né, da bacia do Parnaíba junto com o Maranhão, Piauí e Maranhão, para a prospecção, né, desse material, tanto do petróleo como também do gás. Até a Agência Nacional, ela teve uma conversa com o governador durante o ano de 2020 para começar a iniciar, né, essa exploração, tá bom? Olha aí essa daqui, territórios de desenvolvimento. Essa daqui eu considero uma das mais importantes, viu? Territórios de desenvolvimento, gente, começou em 2007. O que são territórios de desenvolvimento? Gente, isso aqui não é o Piauí que fez, não, é o Brasil, tá? O Brasil faz os territórios de desenvolvimento. Cada estado tem seus territórios de desenvolvimento. O Piauí começou com 11, mas agora tem 12. Professor, 12 é porque o Piauí cortou um, que era o do Gurgueia, e transformou em Itaúm. A parte do rio Itaúm. E aí ele cortou, ficou Gurgueia e Itaúm. E aí adicionou mais um, 12. No nosso material também tem essa parte de território de desenvolvimento. Lembrando que nós temos umas divisões dentro do Piauí, que são divisões ligadas à administração. Antigamente se chamava, né, de regiões de mesorregião, microrregião, agora não, é intermediárias e imediatas. Mas as áreas de desenvolvimento são áreas importantes para quê? Planejamento econômico, tá certo? Então aí vai ter a área do Delta, vai ter a área de territórios dos Cocais, vai ter a parte do Sul. Então vai ter 12 territórios, tá bom? A novidade é que eram 11, lá do nosso material vem dizendo isso, o Gurgueia foi dividido e aí foi transformado em mais um território. Nós temos 12 territórios hoje de desenvolvimento, criados em 2007. Tá? Dinâmica econômica do Piauí, mais uma vez, gente, dinâmica econômica, mais uma vez ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com setores da economia. O que eu estou dizendo para vocês? Prestem bem atenção, na parte geográfica pode ser que caia setores da economia, mais uma vez. Então, professor, vou focar bem aqui nesse tema, economia, foque, porque a probabilidade de cair questão é muito grande, tá bom? Beleza? Em 2014, o que foi que rolou? População do Piauí, olha aí, ó, inclusive ele usou o mapa e o censo de 2010, tá bom? 2010. Ele colocou lá, né, o censo, e aí o que é importante a gente entender? Nossa prova vai ser em 2021, né? O edital está prestes a sair, e o que é que ele vai usar? Ele vai usar, digamos que, não é um censo oficial, porque o censo era para ter sido feito ano passado. A pandemia não deixou. Então ele vai usar o quê? Ele vai usar as expectativas de quanta população possa existir. Isso daí quem faz é o IBGE através, claro, das suas estatísticas. O IBGE, ele atualiza os seus dados. Atualiza através de quê? Claro, né, das pesquisas que ele faz, porque, na verdade, o censo existiu em 2010, é de 10 em 10 anos, era para ser feito em 2020, como eu falei, não foi feito por conta da pandemia, mas ele atualizou em 2015. E aí ele vai fazer uma perspectiva do que pode ser essa população. Como, professor? Através dos dados. Por que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é a estatística, vai dizer, né, qual a perspectiva de crescimento do Piauí? Hoje nós somos o quê? 3.300.000, né, habitantes no Piauí. Teresina não tem 1 milhão de habitantes, não chega próximo a 900.000, mas nós temos a Grande Teresina, que tem mais de 1 milhão, porque aí envolve, né, praticamente 14 cidades. Aí é claro que nós temos uma boa quantidade, inclusive até Timon entra. Mas quando se trata de população, toda vez vai vir mapa, e ele vai dar um dado do IBGE. Professor, então ele pode dar um dado atualizado do IBGE de que ano? 2019, 2020, tá bom? Ele pode colocar lá sim. Então lá não é um dado tão correto, mas ele é um dado do IBGE, é uma fonte, então ele vai utilizar isso. Ou ele pode usar, inclusive, o dado de 2010, que é o último censo. Só estou explicando para vocês que quando trata de população, também vem mapa, tá bom? E aí nós vamos ter agora essa parte das paisagens, né? Também a geografia física, quando a gente fala aqui é geografia física. Essas vegetações a gente pode utilizar aí, né? Também no nosso material vai ter. Nós temos a parte dos cerrados, a parte da Mata dos Cocais, floresta semidecídua, nós vamos ter aí a parte do litoral, nós vamos a parte da Caatinga, nós temos uma variedade de vegetações. E, inclusive, ele usou o mapa também. Professor, por que é tão variado? Porque nós somos uma região de transição. A nossa transição, ela é o quê? É uma transição de semiárido para a Amazônia.
Olha só, faz esse corte aqui comigo. Você vem do litoral e aí você vem, ó, caminhando. Você vem da zona da mata, você vem em Agreste e você vem em Sertão. Chegou no Sertão, ele pega a parte sudeste do Piauí. Aí você já vai adentrando, aí você já entra na parte do Cerrado. Quando você passa o Cerrado, você vai para o lado do Maranhão, você já tem a Amazônia, já do outro lado. Então nós temos uma variação climática do equatorial para o tropical, e essa variação faz essa transição. Então nós temos uma área de transição importante, por isso que nós temos uma variação muito boa de vegetação. Quem é o fator determinante para a vegetação mudar? É o clima. Então se nós temos uma variação, nós vamos ter esse modelo. Usou o mapa também, viu? Então, ó, mais uma vez, geografia física usando mapa. Então procura um pouco sobre essa vegetação do Piauí, tá bom? E as suas características, tá certo? Prova de geografia 2015, galera, agora, ó. O que caiu em 2015, né? Caiu agora as áreas de desenvolvimento do Piauí, mais uma vez, aquelas áreas que eu disse para vocês. Professor, quantas áreas são? Eu disse para vocês que eram 11 e agora é 12. Desde 2007 essas áreas são colocadas, tá bom? Então, se a gente for perceber, está caindo muito essa parte de área de desenvolvimento, os locais, tá bom? Nesse não teve mapa, mas lá ele coloca os locais de desenvolvimento. Ele vai pedir lá, por exemplo, a parte de Teresina, quais são os setores, por exemplo, que são mais efetivos. Tudo isso tem na nossa revista, tá, gente? Mas se você procurar aí na internet, você acha, né? Áreas de desenvolvimento do Piauí, territórios de desenvolvimento do Piauí, é assim que é colocado. Tem até o site oficial, né, da área falando sobre o território de desenvolvimento. Então, dei uma lida sobre isso, tá? Eu já fiz prova de Pernambuco, da Bahia, de Tocantins, que ele trabalha com áreas de desenvolvimento das suas regiões. Então, Teresina pode também, né, trabalhar como trabalhou aqui, tá bom? Área de atividades produtivas do Piauí, mais uma vez, ó, trabalhando com a parte econômica. Só que eu lembro nessa questão que ele falava muito sobre o sul do Piauí, viu? Falava muito sobre a soja, falava ali também um pouco da região apicultura, falava mais ou menos ali daquele entorno que nós temos de Picos para baixo, no centro para baixo, Oeiras. Falava também da parte um pouco de Floriano, nas alternativas, tá? Agora vocês têm que perceber que essa parte mais do centro-sul do Piauí, ela é uma parte mais agrícola, né? Ela é uma parte mais também ligada aos setores de atividade primária. Quando você vai do centro para o norte, há uma grande tendência das atividades secundárias e das atividades terciárias. Claro, né, vai prevalecer a atividade terciária, porque o comércio ele prevalece muito. Mas eu só quero que vocês entendam que, mais uma vez, está se trabalhando com a parte econômica e produtiva do Piauí. Vocês estão vendo, né? A gente está dando uma cara aí para a geografia e ela está nos dizendo o seguinte, a NUCEP, estude a economia do Piauí, viu? Expansão do agronegócio, olha aí, ó, mais uma vez, falando do agronegócio no sudoeste. 2015, aqui ele já estava falando justamente do quê? Da questão do Matopiba, né? Aqui ele vai falar principalmente da soja, mas vocês vão lembrar, né? Não é só de soja que se vive o Matopiba. O Matopiba tem produção de milho, produção de feijão, tem produções de sorgo, inclusive serve para alimentação. Essa área aqui de expansão do agronegócio, ela pode ser tanto trabalhada como a parte econômica, como a parte social. Lembrando que o Matopiba não mudou a vida do povo não, viu? O Matopiba ele provocou até problemas relacionados e recorrentes à terra. O que seriam esses problemas? Questões de terras produtivas e questão também de tomadas de terra de grileiro, documento falso, tá bom? Agora, deixa eu só fazer um resumão, basicamente, desse agronegócio aqui do Matopiba. Nós temos uma grande expansão da fronteira agrícola brasileira. Hoje está entre as que mais cresce, né? Essa parte aí é dos estudos que foram feitos, né? Também por conta, né, das terras que o Piauí, o Maranhão, Tocantins e a Bahia tem, né, na verdade. E isso é importante para a expansão da produção da soja, que começou a ser produzida na década de 70, e ela saturou nessas regiões onde não tinha mais espaço, como no sul e no sudeste, e no centro-oeste foi avançando como essa nova fronteira agrícola, uma das maiores do mundo. Inclusive, o Cerrado está sendo colocado como uma área de hotspot. O que é isso? Uma área de desmatamento e possivelmente extinção devido às atividades predatórias da agropecuária, tá bom? Nós também temos criação de gado nessas regiões, tá bom? E a gente tem a presença aí, né, dos sulistas, tá bom? E dos chineses, tá? Chinês tem em todo lugar, vocês sabem. Vamos lá agora, para as macro-regiões, outra questão em territórios, mais uma vez, gente, territórios de desenvolvimento. Quantas questões a gente já citou aqui, território de desenvolvimento? Umas 3, 4, não foi isso? Então, por favor, deem uma lida sobre esses territórios de desenvolvimento do Piauí.
a prova da ANUCEP está dizendo para você que isso pode cair. E na nossa revista tem, bem resumidinho, para você ficar craque, beleza? Então, não vou nem repetir muito, porque vocês sabem que é praticamente a mesma coisa. Então, ele colocou na mesma prova, ó, áreas de desenvolvimento através dos locais e as macro-regiões, né, e territórios de desenvolvimento. Tá bom? Essas regiões divididas, né, digamos assim, onde cada estado tem a sua divisão. Tá bom? Beleza? Vamos agora aí para outra prova, né? Nós vamos agora para outra prova aí, tá bom? Vamos agora para a de 2019. Vamos para a de 2019. Gente, a prova de 2019, ela teve simplesmente 8 questões. 8 questões. Só de geografia. Você imagina aí, é a maior quantidade de provas, né, ligadas a regionais numa prova de geografia. Professor, que prova de geografia é essa? É prova de professor, gente. Professor, estou pegando aqui material que a ANUCEP está trabalhando com professores. Então, o nível é superior. Professor, mas meu nível é médio. E tu não estuda direito para a prova, homem. Isso aí é nível superior. A ANUCEP não está nem aí, não. Hoje, os certames, eles estão trabalhando, apesar do nível, questões de nível superior. Tu não estuda direito dentro da tua escola, mas lá tem noções de direitos. Assim, do mesmo jeito, vai ser com conhecimentos regionais, conhecimentos gerais. Não vá pensando que a banca vai tirar o pé do acelerador, não, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, e eu estou trazendo para vocês, o que ela realmente vai comentar. Nós vamos perceber que a prova de 2019, que é a última prova de geografia, vai trazer muita parte física. Então, a primeira aí que ele coloca é a temperatura em Teresina, radiação. Eu lembro dessa questão porque eu fiz essa prova, né, para professor. Então, gente, ela vai usar um gráfico de temperatura. E esse gráfico de temperatura vai mostrar justamente a questão da radiação em Teresina. Todo mundo diz que Teresina é que colocou calor no sol, né? Pois realmente essa questão, ela fala mais ou menos isso. Qual é a tendência de Teresina a ter essa questão ligada à radiação? E lá tem um gráfico e mostra justamente. Qual é o nosso período de maior radiação? É o período Berreobró, meu amigo. Começa aí um pouquinho no final de agosto e vai até dezembro no início, que é o Recreio do Inferno. Ô, negócio quente, mestre. Entendeu? Então, vai ter um gráfico. Olha, gente, praticamente vai se usar mapas aqui em todas essas questões, tá? Então, ó, fica prestando atenção nessa questão ligada à parte física de geografia, à parte de temperatura, tá? Ventos e vórtices ciclônicos. Ele vai usar uma reportagem. Agora, essa questão aqui, ela me intrigou, porque presta bem atenção. Gente, muitos alunos me perguntam o seguinte, professor, quanto tempo de prova, de atualidade, se pode usar em uma questão? Eu fico até com medo de dizer, porque muitas vezes eu quebro a cara, né? Eu digo assim, gente, tem questões de prova que usa 3 meses antes da prova ir para a correção. Correção ortográfica, para a prova ir para chegar ao certame. Então, vamos supor, eu vou criar uma questão de atualidades que aconteceu há 3 meses atrás, aí eu boto na prova. Pois vocês acreditam que a ANUCEP está usando, e nessa prova ela provou que ela pegou a questão, ela acessou a questão, e tinha questão faltando 1 mês para a prova, gente. 1 mês para a prova. Está lá, eu tenho o acesso e tenho a parte do contexto da questão. E essa daqui é uma delas, ó. Lá tem uma reportagem falando dos ventos fortes em Teresina e dos vórtices ciclônicos, né, que são circulações gerais que existem na nossa atmosfera, que podem gerar esses ventos fortes. Como a gente fala, ciclônicos são ventos fortes. Ventos que chegam a 100 km por hora. E isso foi colocado em 2019. Usou uma reportagem de 2 meses para a prova. A prova, gente, foi no dia 15 de dezembro de 2019. A prova, se eu não me engano, foi dia 15 de dezembro de 2019. A reportagem foi no mês 10. 2 meses faltando. Então, gente, olha só. Não vai achar que a ANUCEP vai pegar reportagem lá da década de 80, 90. Pode até pegar. Mas, como eu disse, a tendência natural é que a ANUCEP trabalhe com textos. Lembra do primeiro ponto que eu coloquei quando eu comecei aqui a nossa aula? Contextualizadas. Então, tem sim atualidades dentro do conhecimento regionais. Uma loucura. Então, ó, prestem bem atenção, porque pode gerar essas reportagens próximas à prova. Então, na nossa revista, a gente está trabalhando muita coisa próxima da realidade desses dias. Tá bom? Por isso que foi tão difícil e tão demorado de fazer essa revista. Tá certo?
Características da bacia hidrográfica do Parnaíba, usou mapa, um mapa da bacia, tá bom? Alto, médio e baixo Parnaíba. E aí as características dela. Não era tão difícil essa questão, porque por eliminação não dava para saber. Porém, se trata mais uma vez de característica física e se trata da hidrografia. Minha aposta é hidrografia, parte física, e também pode-se trabalhar a parte vegetacional, tá? Vegetação é muito importante para a parte física, tá bom? Mesmo porque eu falei para vocês que tem uma variedade muito grande. Mas é só um chute, tá, gente? Nós vamos trabalhar toda a parte física, inclusive a proteção ao meio ambiente, tá? Na nossa revistinha lá também, beleza? E aí nós vamos, ó, para as 5 últimas questões. Como eu falei, são 8, só nessa prova caiu 8. Quando eu vi essa prova, eu disse, meu Deus, só tem Piauí aqui nessa prova, porque se trabalha com contexto geral, né? Era a prova de professor. Mas, gente, olha o que tinha a mais aí, né? Aguapés em Teresina, lá ele usou uma foto dos aguapés ali em cima da ponte, e ele tirou a foto. Quem é que passa por ali pelo rio Puti, nas pontes, você vê os aguapés concentrados, né? Reduz um pouco a vazão das águas, né, em Teresina, é um período mais de estiagem, e aí concentra-se os poluentes, né, nos rios, mesmo porque o rio Puti, ele recebe muito dejetos e esgotos residenciais. Isso concentra-se e os aguapés começam a aparecer, eles se alimentam, até que limpa o rio, mas isso diminui a oxigenação e aí mata os peixes, é outro problema ambiental. E aí, gente, caiu uma questão, e olha só, mais uma vez, usou uma reportagem de 2 meses com acesso, faltando um mês da prova. Isso eu olhei lá, porque eles atualizam e vão olhar lá e fazer o acesso. Gente, a prova foi em dezembro de 2019, e ele acessou no mês 10 para o mês 11. Olha só isso. Então, prestem bem atenção, lá tinha uma fotografia e era lá um ambientalista falando sobre os aguapés, justamente falando sobre esses dejetos de lixo residencial. A resposta era essa, tá bom? Então, deem uma lida também, lá no nosso material também tem isso. Ilha de Calor em Teresina, 2019, usou um mapa de calor. Ele pega Teresina na parte do seu território, tem lá, eu me lembro de toda a questão. Lá tem a parte da Ilha de Calor. Então, eu quero só mencionar para você o que é uma ilha de calor. Ilha de calor é a concentração de temperatura em determinados locais de uma cidade. E o que faz concentrar essa temperatura a mais? Além, claro, da incidência natural, é também fatores que agregam essa temperatura, como asfalto, concreto, carros, fumaça, uma boa concentração de pessoas, tudo isso faz concentrar, né, essa ilha de calor. E aonde é que nós temos uma ilha de calor em Teresina? João 23 até a Frei Serafim. As temperaturas elas chegam a variar 5 graus. Se você estiver no zoobotânico e estiver fazendo 30, pode ter certeza que lá na Frei Serafim está fazendo 38, 39 graus, tá bom? Porque nós temos essa tendência, né, de absorção das temperaturas, tá? E esse calor que fica absorvido nessas estruturas, asfalto, concreto. Quando você vai ali para Frei Serafim, gente, meio-dia, teu pé esquenta, parece que vai arrancar a sola do teu sapato. Então, caiu um mapa de calor, esse mapa do município de Teresina, no território, né, na prova, tá bom? Mais uma vez falando de temperatura aí. Olha aí, ó, mais uma vez, questão física de relevo, perfil geomorfológico, terreno cristalino sedimentar, usou um mapa de perfil, nossa revista tem lá uma parte sedimentar verde e uma parte cristalina amarela. Isso daqui é importante porque o que é o perfil geomorfológico? Nós vamos ter esse perfil de terrenos cristalinos sedimentares para dizer como é que está esse relevo, quais as características do mesmo e da rocha. Porque, gente, ó, terrenos cristalinos são terrenos mais antigos, tá bom? São terrenos pré-cambrianos, esses terrenos são de formação lá do magma, são chamadas rochas primárias, rochas mais rígidas, e é daqui que eu encontro o quê? Os minerais esses metálicos, e minerais de valor agregado, como no caso aí o ouro, a prata, o diamante, tá bom? Essa região, ela fica a sudeste do Piauí. Tá certo? E os terrenos sedimentares, chamados terrenos secundários, são aqueles decompostos da rocha primária, ou seja, o intemperismo aconteceu, o intemperismo químico, físico e até biológico. A rocha recebendo todo dia energia, todo dia chuva e ventos, ela desgasta e forma outra rocha. E aí a gente vai ter essa parte sedimentar mais ligada à região da bacia hidrográfica do Parnaíba. E aqui também nós temos o quê? Nós temos também uma parte de riquezas no seu subsolo, como o petróleo, o gás e outras regiões até o carvão, tá bom?
Outra questão foi a distribuição da energia elétrica no Piauí. Lá ele usou um mapa da distribuição de energia elétrica. E ele faz uma crítica lá. Ele diz que nem todos os locais têm uma energia, né, que chega, mas que está começando a ser compartilhada em alguns locais. Então, ó, não vai imaginar que não vai fazer crítica, não. Vai fazer crítica, sim, em alguns momentos, tá bom? Principalmente quando se trata dessa questão ligada a transportes, a questão de energia e a infraestrutura, tá bom? A infraestrutura. E por último, o Piauí, na segunda metade do século XX, ele vai trabalhar um pouco da história com a parte da economia. O que mudou o Piauí a partir de 1950? Aí ele vai trabalhar a parte econômica com os setores, como a gente falou de economia é setor, e ele vai trabalhar um pouco da modernização da cidade também, acompanhando esse crescimento econômico, tá certo? Beleza, gente? Então, ó, finalizamos aí, né, a parte da geografia, das provas de 2009 para 2019. Vocês viram aí que é um trabalho mesmo literal, é um trabalho que você vai lá buscar informações, né? A gente tem esse digamos assim, aspecto, né, mais detalhista da coisa. Eu sou muito detalhista nisso daí, quem é meu aluno sabe. Meu material é bem detalhado. Então, a gente se preocupou em trazer para vocês o que mais caiu na NUCEP. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esse material vai ficar disponível para vocês nas plataformas, tá bom? Do Preparatórios Militares, no YouTube, no meu canal. Eu pedi aqui para o pessoal seguir aqui, ó, os meus canais aqui, ó, o Tia Lui, tá bom? Hudson L, seguir também o Preparatórios Militares, tá bom? Beleza? Porque nosso material vai estar disponível lá para vocês baixarem. Valeu!